seja bem-vindo à disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Eu sou a professora Luísa Sarabia. É um prazer estar com você nesse início de semestre, que seja um ótimo semestre. E nós vamos trabalhar então essa disciplina tão importante de responsabilidade social e ambiental. O tema da aula que nós vamos trabalhar é a crise ambiental e social e o desenvolvimento sustentável. Você deve se perguntar, né? Qual a importância desse tema da responsabilidade social e ambiental? Você tem acompanhado nos noticiários ultimamente. Infelizmente, nós estamos vivendo uma crise socioambiental. Aconteceu esse desastre, essa tragédia em Brumadinho, e essa crise do meio ambiente, essa crise ambiental, muitas vezes o impacto ao meio ambiente é causado pelo próprio homem. Nós não respeitamos os recursos naturais, não respeitamos que esses recursos eles devem ser preservados. E as organizações, tanto públicas quanto privadas, elas precisam ter essa responsabilidade tanto com o meio ambiente quanto com o social. Porque essa crise que nós vivemos é uma crise ambiental e social, porque o homem ele é afetado. Quando o homem ele não consegue administrar esses recursos e usar de maneira responsável, a gente tem um preço, né, que muitas vezes é alto, porque nós precisamos dos recursos naturais para viver. Então vamos refletir a respeito disso, vamos ver essa importância desse tema e quais os conceitos que vamos trabalhar nessa aula. É importante que você tenha seu material lido, seu livro didático, faça as atividades. Nós vamos ter uma situação geradora de aprendizagem em cada aula e 4 situações problemas que eu conto com você para me ajudar a resolver. Então vamos refletir um pouco a respeito do tema. Qual a importância de estudar, então, essa crise ambiental e social e o desenvolvimento sustentável? Como eu falei, faz parte das nossas vidas, né? A sustentabilidade e a economia são coisas que estão intrinsecamente relacionadas. Ou seja, muitas vezes se prioriza o pilar econômico, mas nós precisamos do ambiental, nós precisamos dos recursos naturais. Tudo está interrelacionado, o econômico, o ambiental e o social. Além disso, voltando lá para o quadro, a economia ela reflete o nosso modus operandi. O que quer dizer isso? A forma como a gente vive, a forma como a gente lida com os recursos naturais, a forma como a gente lida com o meio ambiente. E a forma como a gente está lidando com esse meio ambiente, ela não está sendo muito bem administrada, porque pesquisas já indicam que a nossa pegada ecológica, o que é pegada ecológica, professora? A pegada ecológica é a marca que a gente deixa no planeta, é a forma como a gente utiliza, descarta os recursos, e pesquisas já indicam que nós utilizamos mais de um planeta. O que quer dizer? Nossa, utilizamos mais de um planeta. Como assim? Nós estamos avançando, isso é muito sério, muito grave, na capacidade de manter o uso e o usufruto da Terra para essa e para as futuras gerações. Então, o que é qualidade de vida? Quando a gente fala em qualidade de vida, hoje se fala muito em qualidade de vida, em buscar equilibrar a nossa vida social com a nossa vida no trabalho, em viajar, aproveitar o tempo. Mas o que a qualidade de vida tem a ver com a responsabilidade social e ambiental? O que a qualidade de vida tem a ver com o meio ambiente? Nós precisamos dos recursos naturais para ter qualidade de vida. Um exemplo foi a crise hídrica que aconteceu recentemente em São Paulo.
As pessoas não tinham água para beber, não tinham água para tomar banho, não tinham água para fazer comida. Então, a gente percebe, muitas vezes, essa crise só é entendida quando é experimentada, né, pela experimentação social. E as pessoas perceberam, né, que não é apenas abrir a torneira e vai ter água ali a hora que a gente quer e sempre, né? Esse recurso ele precisa ser preservado, senão ele pode se esgotar, sim. Então, a qualidade de vida, ela está totalmente relacionada com o meio ambiente e a sociedade, ela precisa preservar esse meio ambiente. E por isso que nós falamos, então, voltando lá para o quadro, do desenvolvimento sustentável, que é essa busca do equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico. E agora eu vou apresentar para você a situação geradora de aprendizagem dessa aula, que nós temos o personagem João. O João, ele cansado da falta de água em São Paulo, ele foi visitar alguns países do Oriente Médio. E ele percebeu que a água era o verdadeiro alvo de disputa entre Israel e Palestina. Será que nós podemos cuidar da solução da nossa crise socioambiental? João pensou, né? Depois que ele foi visitar esses países, ele pensou, será que nós podemos cuidar da solução da nossa crise socioambiental sem contar com os demais países? Será que as ações de solução para a crise socioambiental dependem exclusivamente do governo? Será que é apenas responsabilidade do governo? E qual é o nosso papel dentro desse contexto? Então, João, que é o personagem de hoje, ele foi visitar, ele estava cansado dessa crise hídrica em São Paulo, e ele foi visitar outros países no Oriente Médio para saber como é essa crise em outros países, como ela é enfrentada em outros países. E surgiram várias dúvidas, várias questões que você vai me ajudar a resolver no decorrer dessa aula. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, então, nós vimos a situação geradora de aprendizagem e agora nós vamos ver a primeira situação problema. O João, ele compreendeu que essa crise teve origem na Segunda Guerra com a chegada dos judeus ao Oriente Médio. E o motivo dos conflitos está na falta da água causada pelo adensamento demográfico. Esse conceito de adensamento demográfico nós vamos ver depois, tá? Sobre a crise internacional na Síria e a resistência da Europa aos refugiados, João pensou, será que é pelo mesmo motivo que a Europa não aceita os sírios? A crise hídrica no Brasil, ela poderia chegar a impactos de conflitos como estes em outros países? Então, o João, ele compreendeu que essa crise, ela teve origem na Segunda Guerra com a chegada dos judeus.
E aí, a partir daí, ele se fez algumas perguntas, né? Será que essa crise, ela tem a ver com a preocupação, essa mesma preocupação que a Europa tem em relação à vinda dos sírios, dos imigrantes, por conta dos recursos naturais? Então, ele se colocou essas questões. Vamos ver, então, alguns conceitos para ajudar a resolver essa situação problema. Então, o primeiro conceito que nós vamos ver é em relação à crise. A crise, ela é sempre sinônimo de problema. Bom, quando a gente pensa em crise, é claro, a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa em crise. Vamos ver. Bom, normalmente a gente pensa no econômico, né? Quando a gente fala em crise, a gente pensa na falta de dinheiro, a gente pensa em empresas que estão falindo, em funcionários sendo demitidos, perda de emprego, recessão econômica. Tudo isso faz parte, sim, da crise. Mas é importante que você entenda que a crise não está relacionada apenas ao econômico, né? A gente é afetado pela crise, mas não é apenas por conta do pilar econômico. Vamos ver esse conceito, então? Então, a crise, ela é um termo amplamente utilizado pelas ciências, tais como a sociologia, a economia, a política, entre outros. E o sentido é sempre de desequilíbrio. E no nosso caso, esse desequilíbrio tem a ver com o trinômio economia, sociedade e meio ambiente. Então, a crise, ela tem diversas origens, mas é correto afirmar que ela afeta a economia porque ela está interligada com a sociedade e com o meio ambiente. Então, mais uma vez, a gente fala desses três pilares. E o que são esses três pilares? A economia, ela se refere aos recursos e à sua administração. Então, esses recursos são aqueles indispensáveis às pessoas e que, conforme a sua escassez, eles tornam-se mais protegidos e de valor inestimável. Então, a economia é a administração dos recursos escassos e abundantes. Então, quando a gente fala em economia, a gente não está falando apenas de dinheiro, a gente está falando de recursos. E a gente fala então aqui dos recursos naturais. E eles podem ter um valor inestimável, porque nós precisamos dele para sobreviver, como a água, o ar. Então, a economia ela está relacionada a essa administração daquilo que é escasso e daquilo que é abundante. Que em alguns países a gente tem mais abundância em alguns produtos e em outros a gente tem a falta deles, de recursos. E a sociedade? A sociedade ela é um sistema de interação humana culturalmente padronizado. O convívio é feito de forma organizada e consciente, estabelecendo-se pelas relações sociais e por interesses e vínculos, diferente de comunidade. A comunidade ela advém de articulações naturais. Então, essa diferença é importante entre sociedade e comunidade, porque a sociedade ela é formada baseada em interesses políticos, econômicos, enquanto que a comunidade, quando a gente fala em comunidade, a gente pode pensar, né, nas igrejas, a gente pode pensar nas áreas rurais, em que as pessoas acabam se conhecendo e se tornando amigos e tendo afinidade com essas articulações feitas naturalmente e não por interesses como acontece na sociedade. Já o meio ambiente, o que é? É o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as suas atividades humanas. Então, o meio ambiente, ele afeta os seres vivos. Então, todos esses pilares, eles precisam o quê?
buscar um equilíbrio. E é aí que a gente fala do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele se traduz pela conciliação entre esses três pilares, o econômico, o social e o ambiental. Esses três pilares, eles estão interligados e eles precisam, então, também estar equilibrados para que se tenha a qualidade de vida, né? Esse equilíbrio, ele é fundamental, esse equilíbrio entre o econômico, o ambiental e o social. O que acontece muitas vezes é que as empresas, as organizações, elas priorizam o econômico e elas pensam apenas no retorno financeiro que elas vão ter a partir de alguma ação. Ah, mas as empresas precisam priorizar, precisam do econômico. Sim, as empresas precisam do econômico, elas precisam ter retorno financeiro, até porque elas também precisam arcar com seus compromissos com os seus funcionários, com os acionistas. Porém, não se pode pensar apenas no econômico. É preciso pensar no impacto que ela vai trazer para o meio ambiente com aquela ação. Se aquela ação que ela vai praticar não vai degradar, não vai poluir, não vai trazer problemas a curto, médio ou longo prazo para o meio ambiente. Qual o impacto que ela vai trazer para a sociedade, para aquela comunidade. Então, tudo isso faz parte da empresa pensar no todo, pensar nesses três pilares. E é isso que busca o desenvolvimento sustentável. Ele busca esse equilíbrio. E além disso, nós temos também, eu falei bastante a respeito dos recursos, né? Então vamos ver o que são esses recursos. O recurso natural, ele é qualquer elemento da natureza que esteja em demanda, seja passível de uso ou esteja sendo usado pelo homem, direta ou indiretamente, como forma de satisfazer as suas necessidades físicas, culturais em determinado tempo e espaço. Esses recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que são repostos ou regenerados de forma espontânea pela natureza, como a energia do sol, a água e o ar. Mas é importante se ter em mente que esses recursos, apesar de serem renováveis, eles têm uma capacidade para se regenerar. Eles necessitam de um tempo para poder se regenerar. E cada recurso tem um tempo determinado para conseguir se restabelecer. Então, se o homem usa esses recursos de maneira indiscriminada, de maneira irresponsável, sem respeitar esse tempo que ele necessita, esse recurso também ele pode se esgotar. E os recursos, agora nós vamos ver os recursos não renováveis. Os recursos não renováveis, quando extraídos ou utilizados por um período determinado de tempo, eles não se regeneram naturalmente, que é o caso do petróleo, do minério. Por isso que nós temos aqui produtos, recursos que são extremamente valorizados financeiramente, por conta deles serem recursos muito utilizados para se produzir e são recursos que não são renovados naturalmente. Um outro conceito importante para a gente ver e está relacionado a recursos são as commodities. As commodities você deve ouvir falar, nos noticiários a respeito das commodities, a respeito da bolsa, que subiu, que baixou. Então, as commodities, elas são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem a perda de qualidade, como, por exemplo, petróleo, suco de laranja congelado,
boi gordo, café, soja, ouro. O preço, ele não é determinado pela empresa, o preço é determinado pelo mercado mundial, como uma consequência da oferta e da demanda. E é importante que os recursos, né, como eu falei, e a commodity entra nesse sentido, os recursos abundantes, eles funcionam como moeda de troca. Por exemplo, no Brasil, o Brasil ele tem em abundância a produção de soja. O Brasil é um grande produtor de soja e o Brasil então ele usa esse recurso que ele é abundante como uma moeda de troca. Ele exporta a soja e em contrapartida nós temos um outro exemplo do Japão, que é um país que tem um know-how, que tem um conhecimento em tecnologia, né? Eles têm uma tecnologia de ponta, uma tecnologia avançada em relação a nós. Então, o Brasil, ele exporta a soja e, em contrapartida, ele importa do Japão a tecnologia, exporta para o Japão a soja e importa tecnologia. Então, aí a importância dos recursos que eles são utilizados como moeda de troca. Um outro conceito importante que nós temos é o adensamento demográfico. O adensamento demográfico que você viu lá no início da aula, que o João estava comentando, ele é um fenômeno de crescimento populacional intenso. Então, um número expressivo de pessoas, eles estão em um determinado local e causam um grande impacto, pois mais pessoas estão ali consumindo os mesmos recursos naturais, que são finitos, né? E um desses recursos é o recurso hídrico, que é um dos mais afetados. Então, o conflito que existe, né, ele está relacionado aos recursos e à sua escassez. Então, o recurso hídrico, como a gente viu, que é o de maior expressão no Brasil e no mundo, ele é um conflito internacional, né? E a razão desse conflito é por conta do recurso hídrico, esse conflito entre Israel e Palestina. Então, o que o João queria saber em relação à crise hídrica, né, no Brasil e em Israel? Vamos ver. Essa crise hídrica no Brasil, ela causou insatisfação social, uma crise social, mas ela estava ligada à administração do recurso, a uma crise econômica. Houve uma má administração do recurso por falta de investimento na captação e na conscientização popular sobre a real importância dos recursos hídricos no nosso país. Já a crise hídrica em Israel e Palestina, ela ocorre em virtude da densidade demográfica. E é uma crise também social, né? Causa uma crise social, e os conflitos são por conta da escassez desse recurso, que vai impactar, né, nessa divisão territorial e na extinção do conflito entre essas, para tentar, né, foi feita a divisão territorial para tentar extinguir os conflitos, porém, esses conflitos ainda perduram até hoje. E no caso da Síria, ela se assemelha ao ocorrido ao Oriente Médio, né, pois a Europa ela se preocupou e ela se preocupa com os comprometimentos dos seus recursos. Então, a pergunta que o João fez, né, a respeito da comparação entre a crise hídrica no Brasil e Israel e Palestina, a diferença é que no Brasil foi um problema de má administração do recurso, tanto de captação quanto do uso, falta de consciência no uso, enquanto que Israel e Palestina já é a falta desse recurso, a escassez desse recurso. E a preocupação em relação ao adensamento demográfico que a gente tem, em relação à pergunta que ele fez sobre a Europa, em relação aos sírios, à imigração, é a mesma preocupação, porque a Europa se preocupa com a chegada de muitas pessoas consumindo os mesmos recursos e com isso fazer com que esses recursos também se tornem mais escassos, que esses recursos se esgotem. Então, acredito que com todas essas informações a gente consegue ajudar
o João a resolver a nossa situação. Vamos lá? Sem excluir as questões ideológicas, a crise internacional representada pela Síria e os seus conflitos na atualidade, que tem levado um número considerado de sírios à Europa, fez com que a Europa passasse a se preocupar, sim, com o adensamento demográfico, porque dependendo do número de imigrantes, os recursos europeus também podiam se esgotar. Além disso, João, ele concluiu que a resistência da Europa é semelhante à do Oriente Médio, porque a preocupação dela também é com o comprometimento, principalmente em relação à falta de água. Então, com isso, você me ajudou a resolver a primeira situação problema da aula. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, você viu então a primeira situação problema, me ajudou a resolver. Agora nós vamos conhecer a segunda situação problema, que o João também faz parte. Vamos lá? O João, ele trabalhou na empresa Sion, da qual ele foi desligado junto com outros funcionários. De acordo com estudos feitos sobre as atividades da empresa, que é do segmento industrial, se não fossem feitas as adequações necessárias, em até 5 anos, a empresa ela estaria causando danos às pessoas, à fauna e à flora. E para poder manter o seu lucro e não ter que fazer investimentos necessários, a Sion ela se mudou para outro país, sem informar sobre os estudos ambientais realizados. Então, veja bem, a Sion, João trabalhava numa empresa e essa empresa ela foi autuada e ela deveria, então, regularizar em relação às questões ambientais, porque se ela não fizesse isso, ela estaria comprometendo o meio ambiente. E o que a empresa fez? Para ela não ter que fazer esses investimentos, ela resolveu mudar para outro país. Procurou outro país em que a legislação, em que as leis ambientais eram mais amenas, e ela mudou para esse país sem informar esse outro país dos problemas que já tinham sido identificados e que poderiam causar danos ao meio ambiente e às pessoas. Então, essa é a nossa situação problema. Então, vamos ver em relação a isso o que o João pensou. Vamos ver. No novo país, a Sion ela gerou um aumento considerável na oferta de empregos e oportunidades para esse país. Mas já no país do João, ela trouxe o quê? Desemprego, cessação de fornecimento, do serviço, afetando de modo substancial a economia local e nacional. A Sion, João se perguntou então, será que a Sion deveria ter comunicado ao país para o qual ela se mudou sobre os estudos que foram feitos em relação ao meio ambiente e que detectaram riscos das atividades da empresa para as pessoas, para a flora e para a fauna? Essa decisão da Sion, ela pode ser qualificada como uma decisão ética? Será que um país ele tem direito de adotar leis ambientais menos rígidas, ou seja, mais amenas, para poder manter ou ampliar o nível de emprego,
Será que isso justifica? Então, aqui nós estamos falando em relação à ética, né? Hoje a gente ouve muito falar a respeito da ética ou, principalmente, infelizmente, da falta de ética, né? A questão da corrupção e tantas coisas que envolvem a ética. Mas vamos ver, então, o conceito. Aqui eu trouxe uma diferenciação entre ética e lei. Então, a ética, ela seria um conjunto de padrões de condutas compartilhada por todas as pessoas e que desde a filosofia do grego Aristóteles, ela está relacionada a uma noção de justiça. Na ética, buscam-se valores que são universais, baseados na noção de justiça, como o direito à vida. Já a lei é uma regra categórica, é uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Então, nós temos aqui uma diferença, né, entre ética e lei, e o que a gente percebe aqui, trazendo essa figura aqui que ficou tão conhecida, você deve ter visto esse caso, acompanhado nos noticiários, visto pelas redes sociais, que indignou as pessoas, que indignou a sociedade como um todo, que foi uma situação que aconteceu numa grande rede varejista, num supermercado, e que um funcionário desse supermercado ia receber a diretoria da empresa, pessoas que vinham de fora, estava preocupado que tudo estivesse perfeito, e existia um cachorrinho que vivia ali, né, que ficava no estacionamento da empresa normalmente, e ele, incomodado com aquele cachorro, achou que isso poderia trazer uma imagem negativa, ele resolveu tirar aquele cachorro dali e ele acabou batendo nesse cachorro, chegou a bater tanto que ele matou o cachorro. Então, esse cachorro foi morto ali de forma, né, cruel, e isso repercutiu tanto no Brasil como até mundialmente ficou conhecido esse fato. E independente agora se a gente for falar em relação à ética e à lei nesse caso, se a gente for falar de lei, hoje já existem leis que respondem pelos direitos dos animais, existem associações que se preocupam com isso. Porém, mesmo que não existisse nenhuma lei em relação a isso, será que foi ética essa atitude? Quando a gente pensa em ética relacionada à justiça e, como eu falei, em relação ao direito à vida, independente de ter uma lei para isso, o comportamento dessa pessoa não foi ético. E o que acontece? A imagem da empresa, ela também é prejudicada, porque as pessoas que, né, têm consciência e que são contra esse tipo de atitude, deixam de comprar desse supermercado, falam mal para outras pessoas. Então, a ética hoje, ela é muito importante e as pessoas cobram isso, a sociedade cobra cada vez mais das empresas esse comportamento ético, a transparência. E com isso nós temos a ética nas organizações, nós temos conceito importante que foi até levado para questões de valor, né? Valorar isso financeiramente, como valorar essa ética, o compromisso que as empresas têm em relação ao meio ambiente, o compromisso que as empresas têm em relação ao social. Vamos ver? Então, nós temos, primeiramente, eu vou falar sobre o investimento socialmente responsável. Esse investimento socialmente responsável, ele trata, né, primeiro, por que esse SRI, né, porque é uma sigla em inglês, que quer dizer Socially Responsible Investing, e está relacionado, então, à incorporação dos aspectos como o social e o ambiental na política de investimentos, dando importância para sustentabilidade, para a governança corporativa e a responsabilidade social
corporativa. Então, a principal estratégia é o quê? Filtrar as empresas de acordo com esses critérios e deixando de comprar ações daquelas que não se encaixam nesses requisitos ou dando um maior peso para as ações que se destacam nesse critério. Então, nós temos aqui o ISE, que ele foi uma iniciativa pioneira na América Latina, que começou em 2005. A princípio, você vai ver até no seu livro, que ele era administrado pela BMF e Bovespa, que teve uma fusão, né, da Bovespa com a BMF, mas recentemente houve uma outra fusão e agora essa empresa ela se chama B3. Então, esse índice de sustentabilidade empresarial, ele tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com um reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, e também de atuar como um promotor das boas práticas no meio ambiente brasileiro. Então, aqui a gente tem esse índice de sustentabilidade empresarial, ele é muito importante e ele realmente funciona. Recentemente, né, esse caso que aconteceu em Brumadinho, a Vale, ela fazia parte do ISE, do Índice de Sustentabilidade Empresarial, e já foi divulgado no próprio site da B3 que a Vale já não vai mais fazer parte do ISE, porque por conta de todas essas questões desse impacto ambiental e social que foi causado recentemente. Então, com isso a gente, com todos esses conceitos que a gente viu, a gente consegue resolver mais uma situação-problema. Vamos lá? Bom, cada país ele tem o direito de ter as suas próprias leis. Isso é importante você ter em mente. Uma empresa ela pode ter leis mais rígidas em um país e mais amenas em outro. Isso é permitido. Porém, a Sion ela não agiu com ética. Apesar dela ter o direito de mudar de país, ela tem esse direito e ao fazer isso ela não infringiu a lei, mas ela não agiu com ética, porque ela tinha a obrigação de comunicar o país para o qual ela se mudou sobre o seu potencial de degradação ambiental, sendo transparente, e assim ela ia ter a confiança dos investidores e ela evitaria uma crise social e ética provocada pela sua conduta. Então, respondendo então a pergunta do João, existem, né, para cada país, existem leis específicas que podem ser adotadas, porém o comportamento ético ele é exigido por todos, né? Essa obrigação das empresas de agirem com ética, com transparência. Com isso você me ajudou a resolver a segunda situação-problema. Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olá, agora nós vamos para a terceira situação-problema da aula. Vamos conhecer? Daniel, ele trabalhou com o João na Sion e foi convidado a continuar o seu trabalho no país para qual a empresa foi transferida. Ele é responsável pela imagem da Sion, sendo de sua competência promover ações que envolvam a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. E o dilema que ele sofreu, que ele pensa, né, a respeito, é que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável não fazem parte da preocupação da sociedade em que a empresa atua.
E por essa razão, o poder público ele não empreende limites às atividades empresariais. Então ele se pergunta se essa conscientização social ela é fator determinante para a sociedade. E se a crise econômica e a falta de compromisso social, se elas vão repercutir na ausência de um desenvolvimento sustentável. Será que se o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade são um movimento de globalização, deveriam-se tomar decisões que promovessem essa consciência? Então, são muitas questões, muitas dúvidas que Daniel tem em relação, né, a essa nova função, e você vai me ajudar a resolver essas dúvidas. Primeiro a gente vai ver alguns conceitos importantes em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação à sustentabilidade. Vamos lá? O desenvolvimento sustentável, aqui eu trouxe, né, a diferença entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Alguns autores tratam como iguais, porém existem diferenças entre um e outro. Então eu trouxe aqui o conceito da WCED, que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Então, o desenvolvimento sustentável ele se preocupa com as necessidades das gerações atuais, porém sem comprometer a capacidade das próximas gerações de suprir também as suas próprias necessidades. E a sustentabilidade? A sustentabilidade se constitui como um pressuposto inquestionável, porque o seu objetivo final está pautado no equilíbrio do uso e o gasto dos recursos naturais. Então, a relação entre, né, essa diferença entre o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Então, a importância disso, né, a importância desse desenvolvimento sustentável é limitar a atuação dos agentes. Que agentes? Empresas, governos, sociedade, para que desenvolvam as suas atividades promovendo harmonia entre interesses sociais, a economia, o capitalismo, a tecnologia e o meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável ele põe um limite nas ações para não comprometer as necessidades ambientais das gerações atuais e futuras. E um importante avanço foi a Constituição de 1988, no Brasil. E a partir dessa Constituição de 1988, nós temos 2 artigos importantes que falam de desenvolvimento sustentável e que falam de sustentabilidade. Então, o artigo 170, ele vem falar justamente em relação aos limites, colocar limites no uso racional dos recursos, no uso consciente dos recursos. E esse artigo, ele fala a respeito da importância da propriedade privada, da defesa do consumidor também, da defesa do meio ambiente e em relação ao pleno emprego. Já o artigo 225, ele fala que todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e da qualidade de vida, e o poder público, ele tem a obrigação de defender essa coletividade do meio ambiente, porque ele é um bem comum de todos. Então, o meio ambiente, ele entra na Constituição, né, de 1988, em 2 artigos importantes, que é esse artigo 170 e esse artigo 225, falando a respeito dos limites, do uso racional dos recursos e falando dos direitos, lembrando que o meio ambiente é um bem comum de todos e que o poder público ele tem a obrigação de fazer com que se preserve esse meio ambiente para essa
e para as futuras gerações. Então, voltando lá para o quadro, o meio ambiente, ele corresponde, né, o meio ambiente, a saúde e a qualidade de vida são questões muito distantes do entendimento desse tipo de sociedade que luta pela sobrevivência. Então, o local onde a empresa se mudou, onde a Sion se mudou, a sociedade ali, aquelas pessoas, elas lutam pela sobrevivência, elas necessitam de bens, de recursos financeiros para sobreviver, que elas não têm, que é uma sociedade muito pobre. Então, com isso, fica difícil se falar em qualidade de vida, fica difícil se falar em sustentabilidade, em preservação, para um país muito pobre que o próprio governo não tem essa consciência e não traz essa consciência para a sociedade também. Continuando, então o Daniel, para corresponder às suas atribuições de seu cargo, de modo ético, ele deve despertar essa sociedade para o compromisso ambiental representado pela sustentabilidade. Porém, por outro lado, o Daniel, ele pode gerar para a empresa restrições, uma vez que esse despertar social promoverá o despertar do Estado. E com isso, o Estado pode trazer leis mais rígidas sobre o desenvolvimento sustentável, inclusive para a Sion, que teria que se adequar, assim como exigia a legislação no Brasil. Então, essa situação do que o Daniel enfrenta é uma situação que está relacionada à ética. E a ética, para mim, está totalmente voltada a essa busca do desenvolvimento sustentável, porque ele precisa ter um compromisso ético em relação ao seu cargo, trazendo uma conscientização tanto para a empresa em relação à importância do meio ambiente, da preservação do meio ambiente e do social, do seu compromisso que ela tem que ter com a sociedade, e também trazendo isso para o poder público, inclusive, né, o poder público tendo essa preocupação com as questões sociais. E se isso for trazer para a Sion leis mais rígidas, a empresa precisa sim, não apenas de leis, mas de um comportamento ético. Por quê? Né? Como a gente viu, os países têm leis diferentes. Né? Ela já fugiu do Brasil, das leis ambientais, para ir para outro país e tivesse leis mais amenas. Porém, o compromisso ético deve ser em relação ao meio ambiente e em relação à sociedade. Porque quando isso não acontece, a curto, médio ou longo prazo, a gente vai ter as consequências desastrosas, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Então, com isso, você me ajudou a resolver mais uma situação-problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bem, resolvemos já 3 situações, ajudamos o João, ajudamos o Daniel. Agora vamos para a nossa última situação. O Daniel, através de João, mesmo João que você conheceu, ele tomou conhecimento da ONG Ambient, que tem um forte papel de preservação do meio ambiente e de responsabilidade social e empresarial. E por ser de caráter internacional, ele indicou a Ambient para realizar um projeto
dessa ordem para a Sion, levando a proposta à diretoria geral e aos acionistas. Porém, questionado sobre esse comprometimento do lucro e da empresa, ele justificou que o projeto da Embent pode ser importante para o marketing da empresa e também para a expansão dos negócios, atraindo novos investimentos. Bom, a Sion, pela sua resistência, será que ela se demonstra contrária às ONGs e aos organismos internacionais em favor de seus interesses? Há efetivamente uma oposição entre ONGs, organismos internacionais e interesses econômicos, interesses políticos do Estado? O desenvolvimento sustentável, ele depende desse alinhamento entre ONGs, organismos internacionais e os interesses econômicos e políticos do Estado? Então, são questões importantes colocadas e nós vamos ver aí alguns conceitos também importantes relacionados às ONGs e aos organismos internacionais. Vamos lá? Primeiramente, a ONU, ela fez uma declaração, a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez uma Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que já enfatizava o meio ambiente. Ela é um importante ente de cooperação internacional e ela se empenha para fazer valer a defesa ambiental. O terceiro setor, ele constitui-se na esfera de atuação pública não estatal e ele é formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. E ele vai incluir ONG, fundações, institutos empresariais, associações comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas. E as ONGs, elas vão representar uma participação efetiva da sociedade civil sobre questões relevantes para essa sociedade. Então, em 1970, aconteceram discussões sobre leis ambientais que mais tarde deram origem às ONGs e em 1986, no Brasil, a SOS Mata Atlântica. Então, a SOS Mata Atlântica, você recentemente pode ver nas notícias a respeito do desastre em Brumadinho, ela é uma ONG que atua em relação ao meio ambiente, em relação a essa preocupação, inclusive monitorando essa questão do Rio Paraopeba, monitorando como está a água, se ela está contaminada ou não. Então, você pode acompanhar aí a importância dessa SOS Mata Atlântica. E a nível mundial, nós temos o Greenpeace. Greenpeace, que você ouve muito falar também, o Greenpeace ele começou com protestos contra a energia nuclear já em 1971. Greenpeace hoje ele atua em um escritório em mais de 30 países e ele tem hoje o respeito mundial. E uma outra entidade importante é a WWF. A WWF é o Fundo Mundial para a Natureza, a contenção da degradação ambiental e a promoção do uso dos recursos renováveis. Então, ela é um fundo mundial muito importante e que as discussões relacionadas ao meio ambiente passam por esse fundo. E uma outra entidade que nós temos, uma outra organização internacional, é a UICN. A UICN é a União Internacional para a Conservação da Natureza e de seus recursos. E ela é formada por... Aqui a gente tem, né, um diferencial em relação às outras entidades. Por quê? Ela é formada também por entidades públicas. Isso não é comum.
Então, o ICN, ela é formada por entidades públicas, governos, pessoas jurídicas de direito privado. E ela é importante porque ela influencia em relação à preservação da natureza e dos recursos naturais na relação entre os países. Ela faz esse link, essa ligação. E nós temos, então, para a gente entender em relação às ONGs, a importância de se diferenciar quando o Daniel fala em relação aos interesses que existem, né? O porquê a Sion ela não queria ou não poderia aceitar que as ONGs viessem fazer um trabalho na empresa, por conta muitas vezes de interesses. Por quê? O interesse econômico está relacionado aos recursos, né, escassos e abundantes e a administração deles, como a gente já viu. E o interesse político no poder de administrar esses recursos, lançando mão, inclusive, de acordos internacionais para abastecer esse mercado. Então, a gente vê que porque existe, né, essa preocupação, pode existir essa preocupação da empresa em relação a uma ONG que venha atuar, que venha fazer um trabalho de consultoria, por causa de interesses econômicos e políticos, porque as ONGs muitas vezes atuam fazendo essa intermediação em relação aos problemas que acontecem ambientais. Muitas vezes a gente fica sabendo de um problema grave ambiental que está acontecendo, né, em relação à extinção de um animal, por exemplo, ou em relação a alguma empresa que está trazendo poluição. A gente fica sabendo através de protestos que são influenciados, que são organizados por essas ONGs, por esses organismos internacionais. O Greenpeace, como eu mencionei, ele atua em relação a essa preocupação com o meio ambiente, trazendo notícias, protestando, cobrando dos órgãos públicos ações relacionadas a essa preocupação com o meio ambiente. Então, aí você viu a importância das ONGs e dos organismos internacionais e como eles atuam no nosso país, como eles atuam no mundo, né? A SOS Mata Atlântica no Brasil, você viu o exemplo recente, né, do que aconteceu em Brumadinho e como ela está atuando especificamente em relação a esse caso, procurando trazer informações para a sociedade e cobrando também tanto da empresa quanto do poder público. Então, com todas essas informações, a gente consegue resolver, vamos lá para o quadro, essa situação. A oposição da Sion à proposta de Daniel está relacionada, sim, aos interesses da empresa que podem ser considerados interesses escusos. Por quê? Esses interesses parecem ter como único e exclusivo objetivo o lucro da empresa em detrimento do meio ambiente. E é importante considerar que as ONGs, os organismos internacionais e os interesses econômicos e políticos do Estado, eles não são opostos. Esses interesses, eles devem ser comuns. Por quê? Eles devem, né, zelar pela questão do meio ambiente e da sociedade. E assim, para que o desenvolvimento sustentável ele seja alcançado, ele deve ocorrer inevitavelmente do alinhamento entre eles, entre as ONGs, entre os organismos internacionais e os interesses econômicos e políticos do Estado, que não devem ser opostos. Então, com isso, você me ajudou a resolver a última situação problema. Nós vamos ver a seguir uma outra situação diferente, que não está relacionada à nossa situação geradora de aprendizagem, mas que está relacionada ao tema de responsabilidade social e ambiental que nós estamos vendo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Conhecer essa situação diferente que eu trouxe. Então, a COP24, que aconteceu agora recentemente, no final do ano, foi uma convenção que aconteceu e foi entre vários países, né, que participaram dessa convenção. E aqui foi discutido, então, na COP24, em relação à temperatura global, que a temperatura global ela continua aumentando e e a ação climática é lenta. Então a janela de oportunidade para se agir ela está se fechando, segundo as Nações Unidas. Então essa COP24 aqui participaram, foi em 14 de dezembro agora, de 2018, e foi realizada essa conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática. Então, o tema até dessa reportagem, né, o que está em jogo e o que você precisa saber. Então, aqui a preocupação em relação ao aquecimento global, né, que a gente fala muito a respeito do efeito estufa e de tudo que isso vem causando em relação ao meio ambiente, todos os problemas que isso vem causando, tanto em relação ao meio ambiente quanto para a saúde humana também. Achei muito interessante essa reportagem para trazer também, para entender por que de tantas essas conferências, né, que a gente acompanha, tantas conferências que acontecem todos os anos, conferências que vários países se reúnem para falar em relação às questões ambientais. Eu queria trazer para você alguns aspectos importantes que já foram conquistados em relação a essas conferências. Vamos ver? Bom, a ONU, ela realiza várias conferências, cimeiras, né, que também são termos utilizados sobre esse tema, e será que elas realmente ajudam? Então, aqui, alguns dos avanços que já se teve. Pelo menos 57 países conseguiram baixar as emissões de gases de efeito estufa para os níveis necessários para conter o aquecimento global. Então, pelo menos 57 países já conseguiram reduzir. Além disso, existem pelo menos 51 iniciativas de preços de carbono sendo colocadas em prática, cobrando aqueles que lançam dióxido de carbono por toneladas emitidas. Então, veja só, para fazer com que os países cumpram, né, essa questão da emissão no dióxido de carbono, de reduzir, foi colocado preço para isso. Então, olha, você vê a relação entre o econômico e o ambiental. Muitas vezes, se por ética, né, os países não agem, então se coloca aí preço para que isso aconteça. Então, essas conferências e tudo isso são importantes para discutir em relação a isso. Voltando lá para o quadro, em 2015, 18 nações de alta renda se comprometeram em doar 100 bilhões por ano para ação climática em países em desenvolvimento. E até o momento, 70 bilhões já foram mobilizados. Então, quer dizer que está acontecendo, quer dizer que está tendo resultado esses encontros que são organizados entre os países e que isso é muito importante para poder tanto conscientizar como agir, para que
as ações aconteçam e que se priorize essas questões, essas causas ambientais. Agora eu vou dar um momento para perguntas, espero seus questionamentos, suas perguntas, mandem e daqui a pouco eu estou de volta.
bem, queria agradecer Polo de Viçosa, Polo de Palmas pelas contribuições, falando da importância da responsabilidade social e ambiental. E agora eu convido vocês para um momento de interação. Eu vou passar aqui rapidamente para você um tutorial a respeito do Kahoot. Se você ainda não acessou, você vai acessar no seu computador, no seu tablet, kahoot.it. E aí você vai aparecer essa tela para você, que você vai colocar o login, que eu vou passar, o login para você acessar do Kahoot, que você vai então anotar. Aqui vai aparecer para você esse quadro em que você vai colocar o login e depois que você colocar o login, vai aparecer para você colocar o seu nome, aí você coloca o estado do seu polo e um apelido que não seja inadequado ou o seu próprio nome. E aí vai aparecer a pergunta para você e vai aparecer as alternativas que tem essas figuras aqui que vão aparecer, mas a pergunta vai aparecer no quadro. E aí, no seu tablet, celular ou no computador, você vai escolher uma das alternativas, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem, só passando para vocês o login que você vai ter que entrar, perdão, que eu não vou conseguir passar, é o 754, anote aí, 958, tá? Você vai entrar com esse login e eu vou dar um tempinho para vocês entrarem e em seguida a gente começa. O pessoal já está entrando, temos 12 participantes já. Tem mais gente entrando, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. 14. Vamos lá? 15. Mais alguns segundinhos. 19, 20. Muito bem. Vamos começar então? Ainda tem gente entrando. Bom, a primeira questão então. Pense o que você entendia por crise e agora responde o que você acredita que seja a crise. 55 segundinhos, 54. Vamos lá. O que você entendia por crise e o que você entende agora? 40 segundos. Tá acabando o tempo. 19 já responderam, muito bem. 30 segundos. Ó, 40, 43 respostas, 45, muito bem. 14, 13, 9 segundos, tá acabando. Olha lá, muito bem, 27 acertos. Muito bem, então de parabéns. E a primeira colocada nessa questão foi a Márcia. Muito bem, depois Rosa Maria, Rafa. Vamos, Thaís e Laura, vamos para a próxima. Se extraídos ou utilizados por um período determinado de tempo, não se regeneram naturalmente. Vamos lá, o pessoal está respondendo. Está respondendo rápido, pessoal. Uma coisa importante para falar para vocês é que ganha nesse joguinho quem responder a resposta certa e que for mais rápido,
Então, além de responder certo, tem que ser mais rápido para vencer. 54 respostas, 59, tá acabando o tempo, 20 segundos. Responderam 73, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha, muito bem, 57 acertos. Muito bem, parabéns. E vamos ver quem foram os ganhadores aí. Nós temos a Márcia, que ficou em primeiro, e a Rosa Maria. E nós temos aqui, aqui primeiro foi a Rosa Maria, perdão. Depois a Márcia, a Laura, e aqui nós temos um código que eu não vou saber, e a Thaís. Estão todos de parabéns. Foi muito boa a participação. Então finalizamos, né, o nosso Kahoot. Eu agradeço a participação. Finalizamos também a nossa aula. Foi um prazer estar com você, falando de temas tão importantes relacionados à disciplina de responsabilidade social e ambiental, a importância dos 3 pilares, de se respeitar os 3 pilares, o econômico, o social e o ambiental. Então, com isso, nos vemos na próxima aula. Foi um prazer.